Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar como utilizar would, could e should corretamente. Essa é uma dúvida que eu recebo aí várias vezes, então assim, hoje eu vou estar te explicando detalhadamente o que significa cada uma dessas palavras e como, utilizá-las, tá bom? Então, ó, would, could e should são palavras que são chamadas aí em inglês de modal verbs, que são verbos aí modais, tá? Os modal verbs em inglês, eles vão acompanhar aí os verbos principais da frase e cada um deles vai expressar uma ideia particular, tá? Então, ó, esses modal verbs, eles são utilizados quando a gente quer exprimir uma ideia sobre alguma coisa, né? Então, a gente quer falar sobre algo que é possível ou necessário. A gente também utiliza para falar que algo é permitido ou proibido, de alguma habilidade ou capacidade, ou até mesmo dar um conselho ou uma sugestão para alguém, tá? Então, vamos lá, começando aqui com o would. Nós vamos utilizar o would para falar sobre possibilidades, situações hipotéticas e para pedidos educados. O would, ele é o will aí no passado, né? Então, por exemplo, se você quer falar no futuro, eu irei, você vai falar I will go, né? Mas se você quiser falar no passado, eu iria, por exemplo, você vai utilizar o I would go, ok? Então, ele é a forma do will no passado. Mas, um macete para aprender aí o uso do would é que ele sempre vai dar aí o final ria para as palavras. Então, por exemplo, iria e aí o verbo ou ria aí no final do verbo. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, would talk. Talk é falar. Então, eu poderia falar tanto iria falar ou falaria. Então, basicamente, é só lembrar que o would, ele vai dar essa finalização de iria nas palavras aí nos verbos, tá bom? Aqui, ó, would call. Call é chamar ou ligar, né? Então, eu iria chamar ou eu chamaria, né? Ou eu iria ligar ou eu ligaria. I would work, por exemplo. Iria trabalhar, trabalharia. Tá vendo? Então, basicamente, ele sempre vai dar essa finalização aí para as palavras. Então, você pode utilizar ele tanto antes como iria ou depois do verbo, né? Na finalização aqui, ó, iria. Tá vendo? Would you like some water? Aqui, ó, like vai ser o quê? Gostar, né? Então, aqui, ó, você gostaria de água, né? He wouldn't mind being here with you, né? Então, ele não se importaria de estar aqui ou ficar aqui com você. Então, tá vendo? Basicamente, é isso. O would, ele vai ter essa finalização aí, ria, tá? Esse é o macete para aprender quando você utiliza o would, o que ele significa, certo? Então, é isso. Agora aqui a gente tem o could. O could, ele é aí o passado do verbo can. Can significa o quê? Eu posso, né? Então, no caso, o could, ele vai ser poderia ou podia. Aqui, ó, preste bem atenção, né? Nesse caso aqui do could, não vai entrar aí esse uso do would, né? Would, can, que aí vai ser poderia. É o único caso que a gente não pode, tá? Então, é uma exceção. Então, aqui no caso, a gente vai utilizar o could, que ele tem a forma própria aí, que vai ser o poderia, tá bom? Então, utilizamos o could para fazer pedidos, falarmos que algo que acontecia no passado e sobre uma possibilidade, né? Quando se trata de uma possibilidade, a gente pode traduzir aí como pode, ok? Então, vamos lá aqui as frases, né? Could talk, poderia falar. Could call, poderia chamar, ou podia, né? Could work, poderia trabalhar. How could you do that? Como você pode fazer isso? Could you do me a favor? Você pode me fazer um favor? This couldn't be happening. Isso não poderia estar acontecendo. Então, tá vendo? Ó, aqui, em alguns casos, a gente pode utilizar como pode, né? Então, a gente tem aí, ó, quando se trata de uma possibilidade. Então, how could you do that? Como você pode fazer isso? Então, aqui é uma possibilidade. Could you do me a favor? Tá perguntando sobre uma possibilidade da pessoa fazer algo pra você. Então, aqui, por isso a gente pode traduzir como pode nesse caso aqui, tá? Agora aqui, ó, could talk vai ser sempre poderia, porque o could, ele vai ser o passado aí do can, tá bom? Vamos lá pro should agora. O should, ele é utilizado quando algo deveria ser feito. Então, é algo que não é opção, né? É algo que realmente deveria ser feito. Então, a gente pode expressar com isso probabilidade, dar ou pedir conselhos e até mesmo demonstrar aí uma opinião. Então, por exemplo, should talk, deveria falar. Should call, deveria chamar ou deveria ligar. Então, aqui, ó, note que esse deveria também
mesmo que a gente tenha o "ri" aqui no final, né? Você não vai poder falar would, should, tá? Porque ele simplesmente, a palavra, ele significa deveria. Então, should vai ser deveria, could vai ser poderia e o would, sim, ele dá essa finalização para os outros verbos, ok? Se não for o verbo em modal, tá? Aqui, ó, no caso, quando você vê deveria falar, não soa como um conselho. Eu falo assim pra você, você deveria falar com tal pessoa. Então, eu tô te dando um conselho ou uma sugestão. Então, o should, ele é bem aí nesse sentido mesmo, de você dar um conselho, de dar aí uma sugestão pra pessoa. Então, né, should talk, deveria falar, should call, deveria chamar ou deveria ligar. I should have told you the truth. Então, ó, eu deveria ter te contado a verdade. Tá vendo? Should I do this now? Devo fazer isso agora? I shouldn't miss my appointment. Então, I shouldn't miss my appointment. Eu não deveria perder o meu compromisso, né? Então, aqui você tá dando um conselho até mesmo pra você, né? Então, aqui você vai utilizar o should para dar conselhos e pedir conselhos também para alguém, ok? Agora aqui, ó, vamos ver as frases com would, should e could, né? Então, frases afirmativas, a gente vai utilizar o quê? Sujeito, mais ou um desses, né? Ou would, ou should, ou could, mais o verbo aí principal e complementos. Por exemplo, I would know that if I had studied more, né? Então, ó, eu saberia disso se eu tivesse estudado mais. I could help you learn English. Eu poderia te ajudar a aprender inglês. I should have told you the truth. Eu deveria ter te contado a verdade, tá? Então aqui, ó, would, could ou should, ou um ou outro, tá? Aqui não vai ser os três juntos na frase, não. Então, se a frase for com would, eu utilizo would. Se a frase for com should, eu utilizo should. Se a frase for com could, eu utilizo could, ok? Vamos lá. Agora as frases negativas com would, com could e com should. Então é o sujeito, né? E aí a gente pode falar tanto would not, mas fica muito formal, mas é mais utilizada you wouldn't, ou could not, ou couldn't, should not, ou shouldn't, ok? Mais verbo, mais complementos. Vamos ver aqui em frases. I wouldn't mind being here with you. Então eu não me importaria de ficar aqui com você. This couldn't be happening. Isso não poderia estar acontecendo. I shouldn't miss my appointment. Eu não deveria perder o meu compromisso, tá? Agora perguntas aí com would, should e could. Aí, essas palavrinhas vão para o começo da frase. Então, aí vai ser ou would, ou should, ou could primeiro, mais sujeito, mais verbo, mais complementos. E aí, a perguntinha, né? A interrogação. Should I do this now? Devo fazer isso agora? Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água, né? Could you do me a favor? Pode me fazer um favor, tá? Então aqui como a gente utiliza essas palavrinhas em frases, tá? Então basicamente é isso. Would vai ser aí esse final iria, né? Ou iria antes do verbo principal. Could sempre vai ser poderia e should sempre vai ser aí deveria, né? O should mais utilizado como algo que é ou uma obrigação ou um conselho, né? A sua opinião sobre alguma coisa. Would sempre com essa possibilidade, né? E também é utilizado aí mais, no passado com esse iria, né? E o could, para falar aí sobre possibilidades, ele é o can, aí só que no passado, tá bom? Então esse foi aqui o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tutorial completo, deixa sua curtida que vai me ajudar demais. Deixa aqui nos comentários também se ficou alguma dúvida, se você conseguiu compreender esse conteúdo, o que você achou também. É muito importante para mim saber o que você achou sobre essa aula, tá? Deixa aqui também sugestões do que você quer ver aqui no canal, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos, see you there!